Sebrae, as suas falas iniciais, Luque. Bom dia a todos, bom dia, Nilmar, bom dia, Rezende. É uma honra estar aqui com vocês debatendo, né, esse momento que é tão difícil, onde cada um precisa doar um pouquinho mais para que a gente possa ajudar a todos a saírem desta situação bem difícil. Do ponto de vista do Sebrae, para a gente iniciar, né, nós organizamos o Sebrae, Nilmar, Rezende e demais, em cinco fases, né? A primeira, que a gente chamou de mudar, nós viramos a chave há cerca de um mês atrás. Nós terminamos um dia às 18 horas com atendimento presencial e no outro dia de manhã, às 8 horas, a gente estava atendendo online todos os nossos clientes, né? Tanto é que o nosso número de atendimentos não diminuiu, só aumentou nesse período. A gente está operando online desde do momento que houve os decretos de isolamento. Isso foi a primeira ação. A segunda ação foi atender. A partir daí, a gente buscou atender os nossos clientes, e a gente trabalhou muito com os clientes em cima de consultoria diretamente associada a eles e muita informação disponível no nosso site, sebrae.sc/coronavírus. No terceira fase, a gente começou a traduzir todas as medidas de governo de forma que as empresas pudessem entender e aplicar, como suspensão do contrato de trabalho, como acessar o crédito em si, tudo isso, né? Quarta fase que a gente está agora é o que a gente chama de apoiar. A gente participa de vários movimentos para ajudar e apoiar a reconstrução da economia nesse momento, com estudos e com outras ações que a gente possa fazer conjuntamente às entidades, né, as nossas entidades, notadamente as do Conselho, mas todas as demais entidades empresariais. E a próxima fase, que a gente começou já, mas ainda ela ainda está muito no início, nós estamos trabalhando com o preparar, com o pós-crise, como é que a gente vai atuar, já que os nossos negócios serão completamente diferentes. Do ponto de vista apenas dos núcleos, né, e dos consultores de núcleos, acho que isso, a gente vai abrir muitas perguntas, muitas conversas, a gente tem muitas dúvidas, muitas angústias, Nilmar, né? Mas eu costumo dizer que se o núcleo era algo importante para as empresas até o início desta pandemia, hoje o núcleo é essencial, né? Hoje eu diria que se o núcleo não está trabalhando, se o consultor de núcleo não está fazendo reunião virtual, por causa de todas as questões de segurança, mas se ele não estiver mantendo as reuniões nesse momento, não tem nem sentido dele existir, né? Porque as empresas que mais precisam agora é serem ouvidas e apoiadas, né? E a gente precisa estar todo mundo trabalhando, mesmo que à distância, né? Para que as coisas aconteçam. Mas é isso, minhas considerações iniciais. Pronto para as perguntas, deve ter bastante, né? E aí a gente poder fazer um bom debate aqui. Ok. Obrigado, Luque. Então, aqui, lembrando a todos, o nosso tema de hoje é o empreender e o pós-corona, os desafios do empreender e as competências dos consultores locais, dos consultores em modo geral. Eu queria agora chamar o Rezende. Rezende, dá uma visão de como está o programa Empreender no Brasil, face à problemática do coronavírus, e no teu entender, quais são as novas competências que os nossos consultores locais precisam desempenhar ou fazer daqui em diante para seguir com os trabalhos. Aproveito também aqui para que vocês possam colocar perguntas no chat. À medida que vai chegando aqui, eu vou moderando o uso da palavra junto ao Rezende e ao Luque. Então, Rezende, como está a situação dos núcleos e as novas competências que você enxerga para os nossos consultores locais? Vamos lá. Nós temos uma situação onde a CCB hoje ela está apoiando o empreender competitivo. Nós estamos com cerca de 60 projetos, inclusive Santa Catarina ela tem a maior quantidade de projetos apoiados, e nós terminamos de fazer uma pesquisa para a retomada do empreender convencional. Então, nós iniciamos uma discussão com o Sebrae, onde nós queremos retomar o empreender em todo o Brasil, apoiando da forma como foi feita lá pelo início dos anos 2000. E isso é extremamente importante para a gente, por quê? Porque no sentido de voltarmos, né, a discutir ou
metodologias, discutimos aí a questão de capacitação, discutimos aí a questão de formação de núcleos, critério para formação de núcleos setoriais. E nós tivemos uma participação muito efetiva, né, de consultores e empresários em todo o Brasil, e vamos dar continuidade a esse assunto. A gente está aguardando um momento aí para que possamos sentar com o SEBRAE, conversar a ideia, fazer uma grande oficina para voltar a apoiar o projeto em todo o Brasil. Essa ideia surgiu principalmente porque dentro do competitivo a gente tem tido casos onde está faltando núcleos para acesso aos recursos dos projetos aí. Hoje nós ainda temos um montante de recursos a serem aplicados, não por falta de projetos, mas por falta de bons projetos. E já temos casos de núcleo setorial que tem acesso ao competitivo pela terceira ou quarta vez. Nesse exato momento, em função das restrições colocadas pelas entidades vinculadas à saúde, nós estamos com as ações suspensas nos núcleos setoriais em todo o Brasil. Obviamente, o que existe dentro do núcleo setorial apoiado dentro do projeto Empreender Competitivo, no núcleo no dia a dia, como missão, como capacitação, tudo isso está proibido, né, na maior parte do Brasil. Alguns já estão começando, alguns governos locais estão começando a liberar essas atividades, desde que faça a utilização de máscara ou dos equipamentos de proteção individual aí. Mas a situação é essa. Inclusive, dentro do Empreender Competitivo, nós devemos aditar, né, o prazo para a execução dos projetos de forma a cobrir parte desse evento aí onde as atividades foram suspensas. E com relação, existe uma expectativa muito grande, eu tenho participado de debates que envolvem outras entidades empresariais, como a Abrazel, de bares e restaurantes, como a BAD, de atacadistas, a Abras, de supermercados, ao Shop, que é shopping centers, né, lojistas de shopping center, a Brás, que são shopping centers. E o que a gente percebe nessas discussões com esses empresários? Existe uma angústia muito grande. Por um lado, a questão do vírus, e por outro lado, do impacto que isso gera sobre as vidas, né? E por outro lado, nós temos a questão da atividade empresarial. Mas a grande verdade é que está todo mundo muito indeciso do que fazer. Nós mesmos, dentro da equipe Empreender, onde boa parte dos colaboradores estão também participando desse evento aqui, nós discutimos recentemente o que nós poderíamos ofertar para os empresários. Eu vou citar como exemplo, ontem eu estava observando, eu tive que dar uma saída rápida para fazer uma compra aí de supermercado, e aqui perto da minha casa tem um empreendimento que fornece, a gente chama aqui em Brasília de churrasquinho de gato, né? De vez em quando eu chego muito tarde em casa, eu passo lá como um churrasquinho, às vezes ele serve uma mandioquinha, um caldo ali, e eu venho para casa. São 4 pessoas atendidas. Ontem, contra aquilo que determina o governo do GDF, eu estive observando, ele estava funcionando, e provavelmente ele devia estar ali com 2 ou 3 pessoas, ou seja, tinha quase um cliente para cada pessoa ali trabalhando. Mas aí a gente fica imaginando o que nós poderíamos oferecer para esse empresário nesse momento. Citando um outro exemplo também, domingo, eu preferi fazer compra no restaurante. Aqui em Brasília, o restaurante ele pode ficar com as portas fechadas e ele entrega, ele leva até o seu carro. E o proprietário lá é muito meu amigo, eu conversei com ele e perguntei sobre a questão do faturamento. Ele falou, olha, você está conseguindo manter o faturamento? E ele comentou o seguinte, eu estou conseguindo aí no máximo 20% do faturamento, no máximo, mas basicamente estou vindo para cá para não ficar sempre fazer em casa, e aí ele entrega a alimentação à medida que os pedidos são feitos lá. Bem, o que a gente percebe? O que a gente estava discutindo na equipe? O que nós poderemos oferecer para esse empresário nesse exato momento, né? O que eu tenho percebido dos diversos fóruns de discussões que eu tenho tido é que o empresário, nesse momento, ele não quer falar em capacitação, ele não quer falar em consultoria, ele quer resolver o problema da folha de pagamento dele, ele quer resolver o problema da inadimplência. Tem um microfone ligado aí. Opa, quem está com o microfone, por favor. Deixa eu ver aqui. Ok, pode seguir. Bem, ele quer resolver o problema da folha de pagamento, ele quer resolver o problema com os fornecedores dele nesse exato momento. E alguns empresários, eles têm aí, disseram que aguentam no máximo 60 dias aí, né, de estabelecimento fechado, outros 45, 30 dias, enfim. Então, de forma que a gente estava conversando na equipe, acho que nós oferecemos capacitação, mudança de processo, nesse exato momento é um prematuro.
E aí nós temos também a informação de várias entidades empresariais, de solicitação de desfiliamento, ou às vezes da questão do núcleo setorial. E como bem disse o Luque aí, a observação muito importante, né, que quando nós falamos de associativismo, se nós sempre falamos para superar as dificuldades, eu pelo menos acho, todos há consenso, que essa é a maior dificuldade que nós temos aí desde a década de 30, né, em todo o mundo. Ora, então esse é o momento de nós termos os núcleos setoriais, nós temos empresários vinculados às entidades empresariais, para que junto consiga superar essa crise. E aí nós vamos ter que sair daquele modelo padrão, no primeiro momento, dos núcleos setoriais, de levantar lá os problemas, fazer um plano de ação. Por quê? Porque o momento agora não é discutir de expansão, não é de melhorar a competitividade, mas o momento agora é de sobrevivência. Então, acima de tudo, nós temos que contribuir para que esses empreendimentos continuem existindo. E o que a gente percebe é uma desinformação muito grande, porque realmente há vários canais de informação, há vários fake news. E o que eu acho que os consultores poderão ajudar muito nesse momento? Poderão ajudar na disseminação e implementação de todas essas oportunidades que existem nesse momento. Então, por exemplo, nós temos aí a questão de acesso à folha de pagamento. Isso está chegando para os empresários da sua associação comercial, isso está chegando para os empresários do seu núcleo setorial, senão de que forma nós podemos trabalhar? Então, vamos sentar a associação comercial, vamos sentar os representantes das instituições financeiras, do governo, da federação, do SEBRAE, e de que forma nós podemos contornar isso aí. Eu fiz uma sugestão aqui, por exemplo, em Brasília, mas isso não foi levado adiante, por exemplo, de usar as cooperativas de crédito, onde as entidades empresariais elas têm um vínculo maior além dos bancos oficiais. E aí pesa uma série de problemas que a gente sabe, às vezes, quando se trata de crédito, por meio dessas instituições financeiras, que estão relacionados às garantias, que estão relacionados aí a algum problema que o empresário tenha tido ou tinha e ainda não foi resolvido, e agora, nesse momento, é que ele não vai resolver mesmo, e por isso ele não vai ter acesso a crédito, enfim. Mas eu acho que os consultores, eles podem, eles têm um grande papel. Isso que o Luque falou, que nós estamos traduzindo uma das etapas, né? Então, os consultores, eles têm um grande papel de pegar essa tradução do SEBRAE, pegar esses documentos que estão sendo divulgados pelo governo e por várias entidades e aproximar, trazer isso para perto do empresário. E isso seria extremamente importante. E no segundo momento, de repente, a gente fazer até um planejamento aí para a crise, né? Não há dúvida, pessoal, a gente não pode querer imaginar um mundo maravilhoso, mas que vários empreendimentos não conseguirão dar continuidade, tá? Então, por quê? Porque o baque realmente vai ser muito grande, nós vamos levar um tempo muito grande para que possamos recuperar. Então, algumas entidades estão falando em 1 ano, outros estão falando em 5 anos. Nós tínhamos inicialmente uma projeção no Brasil de crescimento do PIB em torno de 0%, naquele momento em que falaram, eu já achei baixo isso aí, né, muito otimista, e agora nós temos de órgãos internacionais fazendo uma projeção do PIB de menos 5% a menos 4%. Então, é algo muito forte, e aí nós temos que buscar alternativas para alguns empreendimentos e ajudar do ponto de vista se realmente vai ser viável ou não. Eu lembro que uma vez a CIF falou que tinha, na época que a Mariana estava na CIF, eu não esqueço disso até hoje, nós temos aqui um estudo para verificar a viabilidade do núcleo setorial. E na época citaram até a questão do núcleo setorial de locadoras, né? Aí a pergunta esse momento, vamos estudar esses segmentos e quais ações nós poderemos desenvolver após essa crise aí que vai permitir que esses segmentos sobrevivam. Seria isso? Neymar, teu microfone está desligado, Neymar. Obrigado, Rezende. Até uma questão que veio aqui no chat é justamente essa questão de como manter o corpo associativista lá da Enflo, de São José. Você acabou respondendo parte disso. E aí um ponto que eu ia trazer, Luque, tudo isso que o Rezende falou, qual é o papel nosso do consultor local agora sobre as novas competências para conseguir lidar com esses desafios que o Rezende trouxe aí? Qual o nosso papel, consultor local? Bom, primeiro, excelentes posições do Rezende, acho que estão bem claras, né?
uma leitura do cenário, eu acho que isso é extremamente importante para todos nós. Eu fiz algumas anotações aqui. Do ponto de vista do consultor, né, do núcleo, eu enfatizo o elemento que o Rezende começou a colocar. Eu acho que nós precisamos mudar o mindset, pelo menos temporariamente, né? Não dá para reunir o núcleo agora, vamos fazer um planejamento. Planejamento para quê? Estou tentando pagar a conta agora, né? Eu não sei se eu existirei daqui a um mês. É isso, né? Então, nós temos que nos reinventar para tentar ajudá-los aqui e agora, né? E eu sempre falo que para ajudar aqui e agora, tem que sair de dentro do quadrado, né? E aí, os consultores que vão em busca de novas ferramentas, que se atualizam de alguma forma, né? Que vão buscar ideias que possam ajudar os seus nucleados, acho que esse é um momento primordial. E aí eu queria somar uma questão de ordem prática, né, e que, corroborando o que o Rezende colocou, uma pesquisa que o Sebrae fez nacionalmente mostrou que quase 40% dos empresários não sabem das medidas do governo, não, nem nacional nem estadual. Cara, a pergunta é assim, você perguntou para cada um dos seus nucleados por WhatsApp se ele está sabendo da medida? Se ele sabe como é que implanta uma suspensão do contrato de trabalho, se é que ele pode fazer, né? Se ele já acessou alguma análise de linha de crédito, né? Acho que esse é um olhar de presença, de proximidade, né? Eu vi uma outra pergunta ali, até eu queria comentar sobre isso, Nilmar, se me permite, que fala sobre manter os associados, né? Veja, gente, neste momento, as pessoas estão desesperadas do ponto de vista de operação. Né? Uma pesquisa feita pelo Sebrae Santa Catarina, com 15 dias de isolamento, mostrou que já tínhamos 148 mil demitidos em Santa Catarina. Né? Contando que a gente tinha 200 mil desempregados, nós estamos falando de quase dobrar esse número. Mas o fato importante é que apenas... Tem alguém com o microfone ligado? Por favor, poderia desativar? Obrigado. Se você pensasse que, pelo lado bom, apenas 2, Nilmar, em cada 10 pequenas empresas demitiram. 8 em cada 10, 80% delas seguraram todos os empregos. E na hora de segurar emprego para pagar salário, o cara começa a olhar para as outras contas. E uma das contas é a mensalidade da associação, não? E sabe o que vai fazer ele manter a mensalidade? Se a associação e principalmente o consultor de núcleo está do lado dele. Mandou mensagem, perguntou como é que ele está, será que eu posso te ajudar de alguma forma? Cara, passaram-se 15 dias, agora passou um mês de isolamento, não? Esse empresário está desesperado tentando resolver a vida dele. E ele não recebeu uma mensagem da sua associação, do seu consultor. Cara, é a primeira conta que ele cancela. Não? É a primeira conta que cancela. E quando eu falo uma mensagem, eu não estou falando de mandar um e-mail marketing, tá? Estou falando de uma mensagem, e aí, como é que vocês estão? E aí, você pode não ter resposta para ajudá-lo, mas só o fato de dizer, e aí, estou contigo aqui, né, já é uma grande coisa em si, né? Isso eu queria fechar. E aí, uma competência urgente, é a condução e a articulação para ter as reuniões online, não? Saber organizar isso que vocês estão fazendo agora aqui, não? Uma agenda via Meet, do Google Meet. Mas a minha associação não tem Google Meet. Contrata, é barato, entendeu? É mais barato do que perder associado. Não? Contrata, faz uma reunião, organiza a reunião do pessoal, organiza o pessoal para falar. Não vai dizer, mas o meu pessoal não é acostumado com isso. Vou dar um exemplo. Ontem à noite, Rezende, Nilmar e demais estão aqui. Ontem à noite, a CIF realizou a primeira reunião virtual do Conselho. Posso te dizer que dos meus 8 ex-presidentes vivos, 6 estavam na reunião. Não? Seus 80 anos de idade acharam um jeito, viram suporte, pediram ajuda e estavam eles conectados assistindo, né? Falando quando tinha que falar, participando da reunião virtualmente. E vou dizer mais para vocês,
a reunião virtual do Conselho da CIF teve mais conselheiro do que as reuniões presenciais dos últimos 5 anos. Porque as pessoas elas querem estar juntas, elas estão lá na casa delas, elas querem se integrar, elas querem participar, e isso é algo para fazer que vale muito a pena. Mais para frente vou falar um pouquinho de crédito, vou deixar entrar mais perguntas aí, sobre o cenário e os problemas de crédito, a gente tem algumas informações que podem ajudar. Muito bem. Vimos essa colocação do Luque e do Rezende. Eu também trabalho com consultoria há 16 anos, e um papel que o momento pede é um momento de, vou botar entre aspas, né, ser um psicólogo do empresário. Tá? Então, você que é consultor do núcleo, você que tem essa função de orquestrar, de moderar os grupos, enfim, é um momento de estar próximo deles, né? E é uma discussão que a gente até teve ontem num outro grupo de trabalho, o fato de manter um contato como esse que nós estamos fazendo aqui agora, isso é mostrar proximidade, né? Quando eu tenho proximidade, tá, eu começo a aumentar, no caso, já tenho a confiança, né? E quando eu tenho confiança e eu passo a conviver cada vez mais e melhor, eu consigo construir algo junto. Então, nesse momento, não é um momento de desconstrução. Então, como apontado aqui, muitas pessoas querem sair da associação. Se você fizer um caminho ao contrário, ir ao encontro deles, se manter a participação, se manter a unidade, eu consigo caminhar, vai ser muito mais rápido. Jargão antigo, né? A união faz a força. Sim, ainda mais neste momento, né? Então, isso é um espírito que nós temos que manter do ponto de vista. Eu separei também aqui sobre as competências, né? O Luque falou muito bem, o Rezende também trouxe. Nós temos que temos que ser mais amigáveis às ferramentas digitais, né? Então, assim, nós temos aqui no grupo muitos consultores, pessoas com mais tempo de experiência, outros com menos tempo, mas nós temos que nos aproximar dessa ferramenta e nos ajudar, né? Tem uma pergunta que chegou aqui no chat, falando assim sobre qual é a nossa cota de contribuição com a crise, né? Rezende, vou endereçar a você, entendeu? Qual que é a nossa cota de contribuição na crise enquanto empreender, enquanto associação, e, enfim, como trabalhadores que somos nas causas que defendemos? Qual a nossa cota de contribuição? É a pergunta do Bruno, de Coronel Freitas, lá no meio oeste catarinense, se não estiver enganado. Bem, bom dia, Bruno. Eu acho que é o seguinte, eu vou aproveitar um pouquinho aí para responder um pouco essa cota de contribuição aí. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o que o Luque estava falando aí das mensalidades, e muitos consultores têm perguntado como é que eu vou fazer para manter o meu associado. Nós temos entidades empresariais que ela tem um processo completamente participativo, e outras que têm um processo menos participativo. Quando eu falo que tem entidades que têm um processo mais participativo, é aquela que efetivamente monta um planejamento, submete toda a sua diretoria, todos os seus associados aprovam, apresenta a prestação de contas religiosamente, a prestação de contas ela é auditada, ela é aprovada pelo Conselho. Então, nessas entidades, quanto mais participativa ela for, melhor será a superação e a probabilidade de retenção dos associados. Nós não podemos esperar daquelas entidades que, às vezes, sempre ficaram, ou seja, não demonstraram abertamente, né, a sua transparência, a sua forma de gestão, essa vai ter maior dificuldade. Eu comento, por exemplo, tem uma associação comercial no Paraná que o mandato do presidente é de 1 ano. Aí muita gente pergunta, mas 1 ano é muito pouca coisa, né? Mas lá tem um detalhe interessante, a cidade de Toledo, inclusive, está no Paraná, que é uma cidade de 100 mil habitantes, e é uma cidade que, proporcionalmente, eu acho que é a entidade que mais tem associados no Brasil. Então, lá 50% dos CNPJ são filiados à entidade empresarial. Só para vocês terem uma ideia, a média no sistema de associações comerciais é em torno de 8%. Mas o que acontece? As pessoas perguntam, poxa, mas 1 ano é muito pouca coisa. Mas não é, porque existe um planejamento. Se esse planejamento ele foi aprovado pelos empresários, de uma forma geral, o que acontece? Quando muda o presidente, você não pode simplesmente dizer, isso aqui não tem validade nenhuma, como às vezes a gente faz no governo. Então, o governo às vezes muda por questão de ser A, B, mesmo que a ideia seja boa, descontinua aquela ideia e recomeça outra. Não, uma entidade empresarial séria que tem um planejamento, esse planejamento ele é consensuado entre todos os empresários. Então, eu acho que isso é extremamente importante, por quê? Porque o empresário, ele faz parte, ele toma a decisão. Um outro detalhe que, se houver algo que as entidades devem pensar, é a possibilidade de reduzir a mensalidade
ou mesmo suspender a cobrança de mensalidade, demonstrando a sua preocupação. A entidade da qual a CSB integra, o NEX, que faz parte, a Abras, a BAD, ela suspendeu temporariamente as mensalidades. Agora, claro, suspendeu por quê? Porque tem condição de fazer isso aí, porque se você não tem condição, não existe a mínima possibilidade. E aí depois a gente passa pela outra questão dos núcleos setoriais, quando falou dessas reuniões virtuais, essas reuniões, elas podem ser usadas nesse momento exatamente para verificar o que o empresário está tendo acesso, o que ele não tem conhecimento. Então, eu acho que o grande papel do consultor nessa contribuição dessa crise é ajudando a levar todas essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo, pelas entidades empresariais, identificar todas as iniciativas, inclusive, nesse sentido, eu gostaria de falar para vocês que essa semana a CSB ela vai estar soltando uma pesquisa, né, uma voltada para as entidades empresariais e outra voltada para os empresários, mas basicamente é perguntando onde é que a coisa está pegando para os empresários e quais as iniciativas as entidades empresariais estão tomando para superar a crise. Então, nós temos vários exemplos aí de maior interação, criar um comitê de crise com a participação de governo, com os empresários, para tentar solucionar rapidamente o problema. Eu estou com problema de crédito, existe quais os bancos aqui em Santa Catarina, a gente pode contar, vai ter certeza que o empresário vai chegar lá, vai ter uma resposta coerente, ele realmente vai falar, olha, eu consegui acesso ao crédito aí. Então, eu acho que a participação dos consultores do empreender nesse momento seria exatamente auxiliar os empresários a identificar essas soluções, essas alternativas que nós temos aí no momento. E no outro momento, no segundo momento aí, fazer uma avaliação de atuação desses empresários dentro dos segmentos. Mas esse não é o momento agora, porque a gente não sabe sequer, por exemplo, alguns países, alguns estados, alguns municípios, eles já estão relaxando nas regras. Mas pode acontecer de, eventualmente, aparecer novamente, aumentar a incidência do coronavírus, né? E aí, uma vez feito isso aí, os governos terão que rever as suas posições. Então, a gente tem que ir com muita calma nesse momento, mas, principalmente, ajudar os empresários a identificar as oportunidades que existem com relação às iniciativas de governo, de SEBRAE e outras entidades. Muito bem. Ótimo esse entendimento da sua cota de contribuição que todos temos a dar. Eu vou passar daí a palavra para o Luca com uma pergunta, e depois a gente vai abrir aqui, tem aqui a Betana lá de Lages, que quer partilhar alguma prática. Betana, pode escrever também aí no chat algumas questões que você achar importante, depois a gente vai abrir o microfone. A CIB está falando aqui que teve uma concessão de uma liminar sobre tributos, também a gente pode ouvir daqui a pouco. E a minha pergunta, Luca, é o seguinte: o SEBRAE Santa Catarina ele fez uma aproximação grande com o BRDE, nas linhas de crédito, tem o Badesc, então, assim, Luca, e isso é o mais importante, é latente nas discussões dos empresários sobre a questão de crédito. O que o SEBRAE fez nos últimos dias, vamos assim dizer, sobre linhas de crédito, o que está valendo hoje, e se tem alguma perspectiva de novas linhas de crédito aí que o SEBRAE tem ajudado a organizar, enfim, o que tu terias a trazer. E se tu puderes aproveitar para esclarecer para todos, se o SEBRAE, do ponto de vista de atendimento presencial, se já voltou à normalidade aqui em Santa Catarina. Ótimo, perguntaram isso, inclusive em outros grupos, se tu puderes aproveitar a oportunidade, fica à vontade. Beleza, Nilmar. Vou começar por essa, que daí eu não perco o raciocínio, né? Nós voltamos hoje a ter atividades nos nossos escritórios e entre hoje e amanhã a gente está redesenhando os layouts, né, para seguir tudo que é protocolo de saúde, distanciamento, número de pessoas em si. E em seguida já começaremos com os atendimentos, porém, por conta do protocolo de saúde, dos protocolos que existem, nós só faremos atendimentos agendados, então a pessoa tem que ligar o nosso 0800 para agendar, né? E aí ele será atendido lá no nosso escritório com agendamento, seja por um atendente nosso, com um colaborador nosso, seja por um consultor terceirizado nosso em si. Então ele começa a agendar a partir de hoje à tarde, se eu não me engano as agendas já estão disponíveis, mas se não, com certeza amanhã cedinho já, né? Porque tem agências que eu já tinha agendamento, outras não, agora eu vou ter nas 15 agências agendamento direto por conta disso. E aí a operação volta à normalidade, porém nós estamos seguindo todos os protocolos, então nós estamos com parte da equipe em home office, o grupo de risco também não está em home office, né, e também não está atuando, então as nossas unidades estão com menos equipes. Mas não deixamos de atender e voltamos agora atendendo normalmente
a agenda. E aí eu queria só aproveitar isso para dizer de um elemento que os consultores podem ajudar muito os empresários, né? O retorno, e para evitar esse rebote que o Rezende está dizendo, daqui a pouco aumentar os casos de novo, né? O retorno depende de que cada empresa aplique o protocolo de segurança. Não? Então, se tem uma coisa que você, consultor, pode fazer agora, é pegar o teu núcleo setorial lá de oficina mecânica e dizer assim, cara, deixa eu procurar um protocolo de atendimento em oficina mecânica. Cara, deixa eu ver como é que eu posso ajudar, como é que eu posso traduzir o que o governo está dizendo, né, e validado por alguém, especialista, qual é o protocolo para esse setor? Porque já estão logo saindo os protocolos para supermercados, saindo protocolo para shopping, saindo protocolo para concessionária, mas para os pequenos negócios depende muito desse trabalho individual, porque sai um protocolo mais genérico, mas o cara lá na ponta, o dono da oficina, muitas vezes não sabe como traduzir isso, né? Não sabe o que é distanciamento. Às vezes no posto de combustível não sabe. Eu estava agora voltando da fisioterapia agora há pouco e passei no posto aqui que é do lado da minha casa. Cara, tinha um cara do posto com máscara, botando água no radiador e tinha os 2 clientes sem máscara do lado dele, encostado nele, olhando dentro do motor. Cara, não faz sentido nenhum, né? No mínimo, o atendente deveria olhar para os 2 clientes e falar assim, cara, 1,5 metro de distância, meu filho. Entendeu? O que vocês precisam olhar dentro do motor se eu estou botando água no radiador? Né? Isso é da nossa natureza. Nós gostamos de ficar perto, de encostar, de abraçar. Nós temos que dar um jeito de nos educarmos para ficar um pouco mais distante. Então, esse aproveitando, falando do protocolo, que eu acho que é extremamente importante, que todo consultor poderia já trabalhar em cima disso, e isso ajuda a motivar as pessoas, né? Eu vi ali uma pergunta, como é que motiva para o online? Assim, gente, já tem o protocolo de como você pode atender assim que for liberado, ou agora que já está liberado aqui no seu município. Vamos fazer o protocolo. Ah, que bom, como é que faz? Entra aqui online comigo. Não, esse tipo de coisa. Sobre crédito, eu quero dividir em dois elementos para ser bem pé no chão, né? Primeiro, a gente entender uma coisa que nós mesmos, que estamos muito atentos, não percebemos. A sequência. O governo, ele anuncia que vai haver uma linha de crédito e vai disponibilizar X bilhões, certo? No dia seguinte, ou 2 dias depois, sai a medida provisória. Enquanto não sai a medida provisória, isso se chama oficioso e não oficial, entendeu? Saiu a medida provisória. Quando sai a medida provisória, o Banco Central precisa editar uma normativa. Ele só pode fazer isso depois da medida provisória. Então, depois da medida provisória, ele leva 1 ou 2 dias para emitir uma normativa. Depois que ele emite a normativa, o BNDES, que é quem opera os recursos, né, como grande banco, e aí uns outros grandes bancos, vai fazer a normativa dele de como os bancos vão poder usar o dinheiro. Os bancos que têm varejo, porque o BNDES não atende o cliente, ele atende através de outras instituições. Então, ele tem que fazer uma normativa, né? Ele não pode ter começado a normativa lá no dia que o governo anunciou, porque ele depende de todas as outras. Depois que ele faz a normativa dele, os bancos de varejo, Banco do Brasil, Caixa, né, e outros bancos privados, né, as cooperativas entram nisso também, elas vão fazer a normativa delas, certo? De como ela vai operar esse recurso em si. Não preciso dizer que em tudo isso, para cada um desses, tem um monte de advogado para avaliar isso, né? Avaliar todas as questões de risco, contrato, natureza, da consideração disso, até que cheguem na operação. Então, toda vez que o governo federal anunciou uma linha de crédito, vocês podem botar na conta 8 a 10 dias para a normativa chegar na ponta, não? E não tem muito como acelerar isso, né? Se todo mundo fizesse de um dia para o outro, levaria 5 dias. A segunda condição é a seguinte: os bancos, de forma natural, tendem primeiro a ofertar linhas de crédito para os seus clientes, tá? Seja linhas de crédito que vêm com recurso subsidiado do governo, seja o seu próprio recurso. Então, no primeiro momento, eles tendem a ofertar para os seus próprios clientes. Esse é o ponto de vista em si, né? E aí, se você não é cliente daquele banco, você está no final da fila, não?
primeiro vai atender aqueles que são clientes do banco. Não preciso dizer que tem a ver com receptividade também, né? O cara nunca fez boleto no banco, ele nunca deixou lá no banco, ele nunca fez um consórcio no banco, ele nunca fez nada porque ele odeia banco. E agora ele corre lá no banco, o banco fala assim, eu vou dar dinheiro primeiro para aquele cara que foi meu parceiro a vida inteira. Então, isso faz uma reflexão para os empresários também pensarem nessa natureza em si, né? Esse é o segundo ponto. Então, com isso, a sugestão é sempre orientar o empresário para ir primeiro no banco que ele tem conta, no banco que ele tem relacionamento e começar por ali, né? Ah, mas quando eu cheguei lá, as linhas de crédito estão mais caras. Gente, estamos numa crise pandemônica, entendeu? Empréstimos têm um pedaço a ver com lucro do banco ou da cooperativa e um pedação do juro tem a ver com o risco de não receber. Esse pedação que era menor, agora ficou maior. As pessoas olham e falam assim, cara, será que o cara vai me pagar? Tem um risco aqui, eu vou aumentar, entendeu? É da natureza da condicionante neste momento. E aí já vou falar do Sebrae para fechar. Antes de falar do Sebrae, quando fala Badesc, BRDE, por exemplo, que estão operando em Santa Catarina, Nilmar e demais, nós temos que entender outra equação, não é? Uma informação que eu tive ontem do Badesc, de terceiros que estão muito próximos do Badesc, que é o caso da CIF, que tem inclusive um FAMP lá dentro do Badesc, né? O Badesc estava com a estrutura acostumada a olhar cerca de 400 pedidos de financiamento por mês, né, para investimento, que você demora um tempo mais para avaliar, que tem uma série de condições para avaliar. Só nas 2 primeiras semanas do anúncio do recurso do Badesc, entendeu? 4.000 pessoas fizeram acesso pedindo o recurso, né? Então, veja, 10 vezes mais, a estrutura continua lá, limitada em número de colaboradores, e isso faz com que demore a ter retorno. Tem muita gente que está na fila, já entregou a documentação, né? E que ainda não foi avaliada por conta disso. Mas a gente pode dizer, mas cada dia que passa, está mais perto da minha empresa quebrar. É verdade, entendeu? Mas essa é a realidade, eu não vou esconder, essa é a realidade nesse momento. Lá tem um esforço, poderia ser diferente, mas tem um esforço acontecendo e tem este caminho todo a avançar em si, né? Considerando, inclusive, que no caso de Santa Catarina, os 50 milhões do Badesc depende ainda de uma autorização da Assembleia, né? Então, ainda tem isso. Mesmo depois dos contratos aprovados, né, o governador mandou o pedido para a Assembleia Legislativa, mas ela ainda não deu ok, né? Então, ainda tem essa condição de fato. O que o Sebrae está fazendo especificamente? O Sebrae está atuando em 2 frentes. Frente 1, interferindo ou intermediando ou aproximando com os bancos, né? Principalmente os 2 bancos que são conselheiros do Sebrae, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil, para que tenhamos linhas de crédito disponível o mais rápido possível para micro e pequenas empresas, e ambos já disponibilizaram, pelo menos em Santa Catarina, porque tem estruturas em Santa Catarina mais parrudas, destinando muito mais gente para operar, muito mais agência para operar, ele está fazendo isso, né? No caso do BRDE, o Sebrae botou a sua equipe de consultores à disposição para fazer as avaliações de crédito, para ajudar o BRDE nesse processo. Então, a gente está fazendo as avaliações em si de crédito. Isso, aproximação do banco. O ponto outro chave é que, lembra que eu falei, o risco aumentou. Quando o risco aumenta para uma instituição bancária, ele pede ou mais juros ou mais garantias. Não, é assim que ele faz. Ou ele pede mais juro, né? Fala assim, mas vai pegar mais juro de mim? E se eu pagar tudo em dia, né? Vai ter desconto? Não, ele te cobrou um juro maior para conseguir cobrir os caras que não vão pagar, não? Qual é a outra chance? Ele não cobrar o juro, mas cobrar uma garantia alta que, se o cara não pagar, tem a garantia para executar. Neste caso, o Sebrae entrou com o FAMP, né? Ele está destinando R$1 bilhão do fundo que ele tem, juntando fundos do Sebrae Nacional e de todos os estados, inclusive aqui em Santa Catarina, e cria um FAMP. FAMP é o Fundo, né, de Aval de Micro e Pequenas Empresas, FAMP, né?
O que é a ideia do aval? A ideia do aval é o seguinte, na hora que você vai pegar dinheiro do banco e o banco pedir a garantia real, não, você possa dizer, mas eu quero usar o FAMP do Sebrae em si. Né? E aí, em vez de você dar a garantia, o FAMP dá a garantia, mas ele dá até 80% da garantia do valor. Você ainda vai precisar de uns 20% ali seu. Mas é bem melhor isso do que você ter que dar de garantia para alguém. Então, o FAMP é muito importante nisso, e é importante cada consultor começar a olhar as linhas de crédito que tem nos bancos, que tem disponível, que tem no site do Sebrae, que tem no site da Facis, tem em vários lugares essa informação, nos bancos, onde diz linha de crédito, onde diz garantia FAMP, entendeu? É ali que pode ajudar neste acesso em si. Lembrando, e aí eu vou deixar claro para todo mundo, para que vocês deixem claro para os seus empresários também. Ah, tá, então agora tem o aval do Sebrae. Então, se eu não pagar, o Sebrae paga. Sim, mas antes disso, o banco vai te cobrar todas as formas de cobrar, vai te negativar, vai criar tudo isso. Depois que ele não consegue te cobrar, ele cobra do Sebrae e o Sebrae banca a operação em si. Mas não é simplesmente o que muita gente diz assim, ah, não, tá, depois eu deixo de pagar, tá tudo certo. Né? O fundo aval pagou, né? E eu estou bem. Não, você vai ficar negativado até que consiga regularizar o pagamento em si. O que faz apenas é que o Sebrae dá o fundo aval como garantia para o banco não entrar em insolvência daquela linha de crédito. Era isso. Me delonguei um pouquinho mais, mas queria detalhar alguns pontos. Não, é importante isso, porque isso é uma dor forte, Luque, em todo Santa Catarina, essa demanda por crédito, né? Então, só para a gente, nós estamos aí a 10 para meio-dia, então eu queria, primeiramente, antes de encerrar, ainda falar com o Rezende e com o Lucas, palavras finais, e fazer também um convite, né? Tem aí a André, que quer multiplicar, compartilhar o que está sendo feito, o Divaldo, enfim. Eu vou fazer um convite. Aqueles que desejarem avançar após meio-dia para a gente fazer uma boa prática entre nós consultores locais, a gente vai ficar aqui disponível por mais um tempo para a gente liberar nossos convidados, né? E um ponto importante que eu queria ressaltar é que aqui em Santa Catarina, dentro do programa Empreender, a partir de hoje, amanhã e na sequência, nos próximos dias, os nossos consultores do Empreender vão procurar os consultores locais para começar a fazer visitas em loco, ou seja, voltar às atividades dentro daquilo que a gente chama normalidade, observado aí os protocolos de segurança. Então, assim, se você recebeu uma ligação do consultor do Empreender e você estiver na associação, arrume um tempinho para receber as pessoas e, como diz um amigo meu, é vida que segue. Então, dentro daquilo que é possível, aquilo que é normal, conseguir atender os nossos consultores. Antes de passar aqui para o Rezende, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para o Rezende do ponto de vista da CACB. Alguma pergunta, eu libero o microfone. Tá? E aí, Rezende, duas palavras finais, respondendo essas questões, depois eu fecho com o Luque, e aí nós vamos fazer aqui boas práticas, quem puder ficar mais um pouco aqui conectado com a gente. Então, alguém tem alguma pergunta para o Rezende? Por gentileza, pode abrir o microfone e fica à vontade. Alguma pergunta para o Rezende? Nilmar, tem uma pergunta no chat ali de Minas. Opa, só chegou agora. Leonardo está perguntando aqui, Rezende, se você sabe como está aqui em Minas. Está o que, Leonardo, em Minas? Situação de crédito dos núcleos? Só esclareça, por gentileza. Situação de crédito. Opa, tem alguma informação, Rezende, sobre Minas? Bem, na verdade, a situação de crédito ela continua igual em todo o Brasil. Então, ou seja, existe aquele decreto do governo que está permitindo acesso, tem recursos para pagamento de funcionários na folha de pagamento e há recursos também para crédito. Então, precisa se interar com as instituições financeiras. Você observa que as palavras do Luque aqui estão fazendo um trabalho muito intenso de aproximação da instituição financeira dos empresários. E isso é extremamente importante e deve ser replicado em todos os estados. Na semana passada eu participei de uma teleconferência aqui com o pessoal do Distrito Federal e foi muito interessante que aqui ainda tem um banco estatal, que é o BRB, o Banco Regional de Brasília, e o gerente participou da reunião com os presidentes das entidades, tá? Um gerente ou um diretor. E aí foi muito interessante que as associações comerciais aqui do Distrito Federal, quando manifestando que estão tendo dificuldade,
ele imediatamente fez lá a interferência lá, no sentido de possibilitar procedimentos aí que permitam acesso mais rápido. É importante que fique claro o seguinte, pessoal, nós temos duas coisas aí. A primeira é essa questão do crédito. O crédito, ele não vai mudar. Então, ou seja, aquela empresa, o Luque, ele falou muito bem aí que o risco aumenta, né? Então, a tendência desses organismos financeiros aí é aumentar as exigências, e eu acho que quem tem acesso a esses fundos garantidores, e tem algumas associações comerciais que elas estão muito envolvidas nisso aí, seria uma alternativa muito bom, porque essas pessoas conhecem os empresários mais de perto. Às vezes ela consegue identificar melhor do que um agente financeiro, né, da possibilidade de se conceder ou não. Então, é muito interessante que vocês tenham consciência disso aí. Então, não significa que você vai chegar lá no banco e vai conseguir achar um empréstimo para fluxo de caixa, alguma coisa assim, na maior facilidade do mundo. Não, vão continuar valendo essa questão das garantias, vai continuar valendo as exigências, o histórico do empresário e assim por diante. Então, nesse momento, os consultores, eles podem fazer que forma? Ajudando o empresário, né, arrumando as documentações. Então, às vezes, eles não têm essa documentação em dia e aí isso dificulta bastante. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, muito importante, pessoal, que é aquilo que o Empreender faz demais. Parlamentar, ele só se movimenta por meio de mobilização. Então, ou seja, não pensem vocês que o pessoal aqui em Brasília, que legal, o pessoal lá em Santa Catarina tem esse problema, vão tomar as medidas. Não. Então, existem algumas ideias que a gente tem discutido e que é muito importante que esse movimento ele venha de baixo para cima, mas, por exemplo, a gente tem batalhado pela questão de recursos para as empresas a fundo perdido, principalmente com relação à folha de pagamento, e que isso não seja um empréstimo. Por quê? Porque, vamos pegar um caso de um restaurante, por exemplo. Esse restaurante que passou 2 meses fechado, dificilmente ele vai recuperar esse faturamento depois que abrir. Vamos supor que ele tinha uma taxa de ocupação de 80%, que a margem de lucro dele era relativamente baixa. Como é que ele vai fazer para recuperar? E se ele tomou empréstimo, ele, além de recuperar o faturamento, ele tem um empréstimo, ele tem uma dívida de 2 meses de salário aí. Então, é muito interessante que sempre faça essa avaliação de verificar a viabilidade e esse retorno que vai ter. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa também dita pelo Luque, que eu gostaria de reforçar aqui nas minhas palavras finais, para esses municípios que já estão flexibilizando e permitindo, segundo as regras. Ontem eu conversei com o empresário de Cascavel e foi muito interessante. O que ele está fazendo? Ele está oferecendo os lenços, ele pegou o lenço úmido e fez uma adaptação, deixa secar o lenço úmido, para o cliente que entra dentro do estabelecimento dele, ele tem uma loja comercial, e aí ele fornece aquilo se o cliente estiver sem um lenço, tá? Ele não está permitindo que o cliente adentre o estabelecimento se não tiver com a máscara. Por quê? Porque o que acontece? Isso é uma exigência do governo. Então, nós temos ainda, eu não sei se é o caso, imagino que em Santa Catarina deve ter gente que acha que, como o nosso presidente, que isso é uma gripezinha, que isso não tem problema, mas não é verdade. Então, toda precaução nesse momento é muito importante. E aí, os consultores têm um papel muito grande de esclarecer, eventualmente, aqueles empresários que ainda têm resistência, que acham que isso é só em países frios, até costumo brincar com as pessoas, várias teorias estão indo por terra abaixo, né? Quem falou que o vírus não se propagava aí em locais quentes, né, só em países frios, né? Que diga Ceará e Amazonas, eu não sei se alguém conhece, mas Amazonas você toma banho na água fria e sai transpirando novamente, né? E Ceará, a temperatura quando está baixa lá é 27 graus, né? Não sei se a gente pode chamar isso aí de temperatura fria, né? Que são 2 estados que logo após Rio de Janeiro e São Paulo, né, são os estados que têm a maior incidência. Então, pessoal, é muito importante que os consultores entendam essas regras e sensibilizem os empresários para a adoção disso aí, ok? Então, eu não sei se já serão as palavras finais aí, mas de qualquer forma, parabenizar mais uma vez o Sebrae, a Facisca, todos vocês consultores, vocês são heróis e mais uma vez são convidados aí a contribuir fortemente com o sistema de associações comerciais, com o Sebrae, acima de tudo com as empresas, para que a gente consiga sair dessa crise o mais rápido possível. Parabenizar os consultores regionais e deixar um forte abraço aí para todos vocês e colocar a CSB à disposição. A gente tem trabalhado muito nessa questão da disseminação das informações, de trabalho junto ao governo federal, no sentido de que essas medidas sejam tomadas na maior rapidez e cheguem de forma rápida aí na ponta.
Ok? Obrigado, Rezende, pelo teu tempo, em nome da Facisc Sebrae aqui de Santa Catarina, agradecer a tua presença. Fica conosco até o final, tá? Mas parabéns pela tua entrega para a gente, poder esclarecer e poder participar desse momento importante aqui com o nosso grupo, né? Para o Luque, alguém tem alguma pergunta para o Luque? Pode abrir o microfone, quiser colocar no chat também. E aí eu vou convidar o Luque a fazer as palavras finais e convidar todos, né, para ficar mais um pouco, aqueles que puderem, obviamente, da questão do tempo, para a gente partilhar algumas questões. Aproveitar que nós estamos com a audiência grande, agradecer em nome de toda a Facisc, Sebrae, enfim, toda a equipe de gestão que organizou essa live, essa conferência. Então, obrigado mais uma vez. Fique com a gente mais um pouco. Alguma pergunta para o Luque? Aí eu passo a palavra para o Luque fazer as considerações finais. E uma palavra de encorajamento daqui para frente, o nosso empresariado, nossos consultores locais, dentro do Empreender Santa Catarina, que a gente consiga vencer esse momento. Alguma pergunta? Se não, passo para o Luque. Ô, Nilmar, bom, primeiro, deixa eu agradecer aqui muito ao convite que vocês fizeram da Facisc para que a gente pudesse participar, agradecer o Rezende pelo debate, por trazer informações novas para a gente também, por contribuir, que eu acho que nesse momento cada um pode doar um pouco para ajudar em si, né? Eu vi ali, não tem uma pergunta direta, mas vi algumas questões e tal. Eu acho que tem uma coisa importante para os consultores de núcleo e para todos nós, né, nas entidades em si, é entender que os setores são afetados, todos os setores são afetados, mas tem setores que são mais afetados do que outros. Tem vários estudos mostrando setores como a alimentação fora do lar, né, que é o nosso setor de restaurantes, mas aí inclui lanchonetes e outros também, e outros de atividades muito estruturadas a partir de aglomeração de pessoas, como eventos e como academias, por exemplo, são bastante afetados, né? Escolas também. Então, eu diria que muitas vezes quando você tem um núcleo do comércio, por exemplo, de material de construção, talvez a volta deles, por mais que a crise pegou muito eles também, vai ser talvez um pouco mais aliviada. Agora, quando tu olha, por exemplo, academias, a gente ainda tem o decreto dizendo que a academia não pode abrir, né? Então, veja que isso tem um impacto ainda que vai levar mais para frente. As escolas estão fechadas até 31 de maio, então, se não mudar o decreto, a escola não vai abrir, né? E escolas que não estão conseguindo ofertar os cursos online para manter os alunos ocupados, dificilmente conseguirão cobrar por essas mensalidades também, né? Então, olhar como consultor que cada um dos teus núcleos é afetado de forma diferente. E você precisa ajudar a pensar cada um dos núcleos. E é verdade. E eu vou dizer mais desse ponto de vista, né? Quanto mais os núcleos são afetados, mais eles precisam de apoio das nossas associações e dos nossos núcleos. Não tem outro jeito, a gente precisa mais estar próximo deles para apoiar nesse momento em si. Como palavra final, Nilmar, Rezende, todos que estão nos ouvindo, parece chavão, mas a crise vai passar. Entendeu? Ela vai passar. Né? Nós vamos vencer esse momento. Óbvio que não será sem perdas, a gente já perdeu o faturamento, a gente perdeu da economia, a gente perdeu o que a gente estava acelerando, né? E todos fomos impactados de forma geral por isso. Há perdas de emprego, há perdas de receita, há perdas na economia e há perdas de vidas, né? Então, nós fomos afetados de qualquer forma disso tudo. Mas nós vamos vencer e superar isso, né? Já começamos com pequenas liberações já, isso não significa que passou, nós temos um longo inverno para vencer, né? Nós vamos ver aumento de picos e depois redução, e aí é um convite para que nós, que somos pessoas mais esclarecidas, que procuramos mais informações, tomamos o cuidado com algumas informações, né? Sempre procure fazer uma reflexão, e eu vou usar um exemplo para isso. Eu recebi num dos meus vários grupos que eu tenho, que eu participo, um gráfico que mostrava a quantidade de casos
confirmados em pessoas entre 30 e 40 anos de idade, então eram os maiores, 20 a 30, 30 a 40 o maior e 40 a 50, e não dizendo que era lá nos últimos anos. E aí a pessoa escreveu embaixo, é por isso que todos têm que ficar em casa, não é? E aí eu fiz uma pergunta, que é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer. Tá bom, este é o gráfico das pessoas que foram diagnosticadas. Agora me diz o gráfico das pessoas que ficaram internadas grave, por a doença grave, no mesmo faixa de idade. Era completamente diferente, né? O gráfico aumentava nas pessoas de mais idade, óbvio, né? E, no geral, as pessoas têm complicação. Então, eu falei, olha, é bom publicar 2 gráficos. Ainda é importante as pessoas tomarem todos os cuidados e quem está em grupo de risco ficar em casa. E nós que vamos sair para trabalhar, ter todos os cuidados de máscara, distanciamento, lavar a mão, tudo que diz no protocolo de saúde. Mas nós precisamos ser as primeiras pessoas, né, a usar o cérebro, né, para entender o que está acontecendo e não replicar aquilo que você não sabe porque que as pessoas estão colocando apenas uma informação e não todas as informações em si. Isso não quer dizer, eu concordo com o Rezende, que não é uma doença grave. Ela é grave, né? Ela é grave, eu vi afetar amigos próximos, entendeu? De hospitalizados, e realmente de todas as idades. Óbvio que quanto mais novo, mais rápido ele se recupera, não necessariamente precisa ir para o hospital. É uma doença grave, é um vírus que ataca fortemente. Porém, o Brasil hoje tem a média de 7 casos graves, né? 7 mortos por milhão. Né? Para ter ideia, isso é muito distante de qualquer outro país do mundo. Né? E qualquer um que vocês possam imaginar. Né? Hoje, os Estados Unidos está com o maior número de mortos de forma absoluta, e ele deve ser o 20º país em número de mortos e doentes graves, não, por milhão de habitantes. E isso é uma coisa que a gente tem que se conscientizar também. Nós temos que tomar um cuidado para não sermos influenciados demais por notícias ruins. Né? Nós precisamos olhar para o horizonte. Né? A doença já está mais controlada. Né? O crescimento do Brasil já parou. Né? As pessoas estão tomando mais cuidado. Dá para relaxar? Não dá. Mas precisamos juntos sair disso, e aí cabe a cada um de nós fazer o seu trabalho, não termos nenhuma vergonha de dizer para a pessoa, bote a máscara, entendeu? Senão não te atendo, e esse é um procedimento, por exemplo, senhores, no Sebrae, né? A partir de que o Sebrae voltou ao atendimento, a regra é o seguinte, chegou no Sebrae sem máscara, não entra, entendeu? Chegou no Sebrae, nós vamos medir a temperatura, não? Passou de 37,5 graus, não entra, não existe o que vai dizer, não? É padrão que protege nossos colaboradores, padrão que protege a própria pessoa que está lá sendo atendida em si. E todos, Nilmar, Rezende, estão aqui, todos nós vamos vencer isso, vamos sobreviver. Ok. Obrigado, Luque, obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade. Então, assim, para a gente fechar essa primeira etapa, depois de abrir aqui para os consultores, né? Então, agradecer em nome da FACISC, do Sebrae, o Rezende de Brasília, da CACB, agradecer ao nosso diretor técnico do Sebrae, o Luque Pinheiro, agradecer, enfim, os consultores locais que ficaram até agora, até aqui com a gente, vão poder ficar mais um pouco, os nossos consultores do Empreender, a equipe do Comitê de Crise da FACISC, enfim, aí o Vinícius, a Mariana, que integrou o núcleo, o Gil, o Gilska, o superintendente da FACISC, agradecer também o Paulo do Sebrae, que é o nosso gerente de desenvolvimento regional, o Luciano, que coordena o Empreender lá em Florianópolis pelo Sebrae, enfim, todos os atores aí presentes, enorme gratidão por tudo, né? Então, quero agora, entre aspas, né, dispensar aí Rezende e Luque, vocês vão ter obrigatoriedade de ficar com a gente, vocês podem sair, então, obrigado pelo tempo de vocês, pela participação, e agora a gente vai ficar aqui com os consultores locais, aqueles que puderem, não é uma obrigação, obviamente, para a gente trocar informações sobre o programa, sobre os próximos passos daqui para frente, uma vez que os nossos consultores estão nativos, consultores regionais, né, que vão procurar vocês aí para começar
retomar a caminhada, visitar na próxima semana e assim por diante, aproveitar esse tempo de alguns consultores locais com boas práticas, enfim, tem aí o Gil também que está com a gente da FACISC para ajudar em alguma temática aí do Plan 1, que tem algumas revisões, enfim, a gente vai estar aqui agora trocando informações, né? Vou pedir ajuda também da Mariane, que é nossa consultora do Empreender, para ajudar a moderar a reunião. A gente vai acompanhar aqui o chat e a gente vai trocando aqui informações para moderar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos ficar aí mais 25 minutos, até 12h30, né? Aí a gente tem que parar para o almoço também, enfim, mas a gente pode ficar aqui o tempo que vocês puderem, ok? Obrigado, gente. Mariane, por gentileza, vamos começar, então, agora a tratar assuntos aqui de Santa Catarina para a gente caminhar. Obrigado, gente. Deixa eu desativar esse microfone aqui. Ok. Oi, gente, bom dia. Espero que todos bem, espero que tenham gostado aí do conteúdo. A gente preparou com bastante carinho para vocês, a gente sabe que o momento é delicado para todos. Acho que a gente pode resgatar, Nilmar, o fato de que nós temos, né, os consultores regionais têm tentado compilar as boas práticas. A gente tem passado essa informação para vocês, né? Tudo que os núcleos tiverem de boa prática ou associação que gerou algum resultado de apoio ou suporte para o empresário nesse momento, que vocês compartilhem com a gente. A gente está com uma planilha, que é um diretório de boas práticas, eu vou colocar o link aqui no chat, na lateral, para quem quiser acessar, mas é um link também que já foi fortemente compartilhado aí nos grupos de WhatsApp. E eu queria pedir, eu acho que o Divaldo queria compartilhar lá da CIRS, acho que esse é o momento, né, pessoal? Quem tiver boas práticas, vai se inscrevendo aqui no chat, acho que Blumenau também. Quem tiver boas práticas, se inscreve aqui no chat. E seja breve na sua fala, mas compartilhe com os colegas o que vocês fizeram, que deu certo, que gerou resultado, e que vocês perceberam que provocou aquilo que foi falado aqui na live, né? O associado, ele vai cortar custos. Então, que a gente não seja um custo que ele entende que pode cortar, que a associação empresarial, que o núcleo seja algo que ele enxerga como essencial, que a gente esteja presente. Então, por favor, quem puder começar, acho que Blumenau foi quem se inscreveu primeiro, depois o Divaldo de Rio do Sul. Quem mais tiver alguma informação aí de boa prática? A Betana foi a primeira. A Betana de lá. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Vai lá, Betana. Então, tudo bem, pessoal? Queria compartilhar com vocês aqui algumas boas práticas. Primeiro, queria falar referente ao financiamento. O Banco da Família é um banco que ele é lagiano e já está no país inteiro. Então, a gente tem uma taxa de crédito aí bem baixa. E só compartilhando, para quem é MEI, ele está emprestando até 5 mil sem juro, tá? Parcelado em 8 vezes. Então, realmente, se vocês quiserem indicar para alguns associados de vocês, indiquem o Banco da Família, que ele não é um banco, né, na verdade. Então, realmente tem servido bem aqui a nossa associação. Aqui, depois que a gente recebeu o aviso da quarentena, em 2 dias a gente já estava com reuniões online. A gente já tinha essa prática por algumas executivas, mas a gente não demorou muito tempo para poder entrar na vibe. Mas o principal motivo que a gente realmente não demorou para despertar, eu e a Josi, que também está aí na reunião com a gente, que é a nossa outra consultora, a gente começou a levantar as necessidades por área. E a gente foi muito rápido em identificar algumas coisas, inclusive até uma parte que o Rezende falou, de levar as nossas demandas, né, para outras esferas. Por exemplo, o núcleo de bares identificou que iam ter problema de pagar o alvará. E em seguida já foi acionado o núcleo de contadores, que já entrou com um pedido da prefeitura e eles já prorrogaram para o próximo mês. Então, assim, um benefício, uma coisa que foi levantada de uma necessidade de um núcleo, já beneficiou a cidade inteira, que foi prorrogado o alvará do município, né, e posteriormente já foi prorrogado mais para frente por uma solicitação daí da associação empresarial. Uma coisa que a gente tem feito muito aqui também é aproximar as executivas dos nucleados. Então, nós, consultoras, exercemos nosso papel de consultora. Obviamente, tem núcleos que são menores, aí a gente faz esse papel, principalmente com os núcleos novos, né, de tentar aproximar e fazer isso, esse contato direto com a executiva, mas a gente tem feito esse papel de tentar aproximar as executivas dos nucleados, de entender
né, essa nova necessidade, que é o que realmente as empresas estão tendo que fazer, né, ver com o cliente deles o que eles precisam. E isso foi muito legal, porque a gente teve umas respostas muito rápidas e práticas para as situações. Então, por exemplo, a gente fez uma união de alguns núcleos, a gente tem núcleo jurídico, núcleo de contadores e o pessoal do gestão de pessoas. Então, eu e a outra consultora, a Josi, a gente trabalha muito ligada, a gente tem alguns núcleos que não são das duas consultoras, mas a gente já, em seguida, já veio com a MP trabalhista no dia seguinte que já foi lançado e já fez reunião e chamou todos os núcleos para participarem. Então, foi bem prático, porque no dia seguinte já estavam tirando dúvida em relação se podia desligar o funcionário, se podia dar férias, que tipo de atitude podia tomar. Então, foi bem prático. O seguinte também, na semana seguinte, a gente já mal saiu a quarentena para o pessoal ficar em casa, o núcleo de marketing e venda já estava se mobilizando com estratégias de venda. Núcleo de TI também se mobilizando para ferramentas de home office para poder o pessoal trabalhar em casa. Então, cada um trabalhando com as boas práticas da própria especialidade do setor que eles trabalham. Mas, principalmente, a gente não deixou cair a peteca de vamos cair, o que vamos fazer, a quarentena, vamos quebrar. Não, a gente está tentando mobilizar o núcleo de assim, gente, o que vocês têm de bom que a gente pode levar para os demais associados? O que vocês têm de bom que a gente pode compartilhar? Só que o que a gente está acontecendo? Está vendo que está indo tudo para mais do mesmo, né? Assim como os núcleos estão pensando em soluções, toda a mídia está indo para live, toda a mídia está vindo para conversão. Então, assim, coisas que a gente fez no início da quarentena, na semana do dia 20, já não está indo mais, né? A gente já está vendo que as primeiras reuniões online deu quórum, a segunda já está mais ou menos, agora tem núcleo que está capengando. Então, assim, um apelo que eu faço aqui, eu sei que já está com menos do quórum da metade aqui de que estava no começo, mas um apelo que eu peço, e eu sei que isso a gente vai ter aí o link com as consultoras regionais. Tragam as boas práticas das outras regionais para a gente aqui na ponta, entende? Por exemplo, eu vi que o pessoal da CIF Jovem fez uma coisa sensacional, que é trabalhar aquela mentoria, né? O trabalho que eles fazem de mentoria, que normalmente eles cobram e tal. Poxa, isso é sensacional, né? Claro que eles vão tentar trabalhar, eles já têm uma expertise, se eu não me engano, estão nas 5ª ou 6ª edição, mas a gente pode começar a tentar trabalhar alguma coisa. Então, que a gente tenha alguma maneira de compartilhar essas boas práticas, essa planilha aí, eu não sei, eu não estava ciente, mas que a gente consiga realmente ter isso na nossa mão, porque o que dava certo semana passada já não vai dar mais. Então, aqui na ponta que a gente possa ter realmente isso, e a gente se disponibiliza a compartilhar. Se vocês não têm, por exemplo, núcleo jurídico, tem 5 núcleos jurídicos ou 7 no estado inteiro, a gente se disponibiliza a fazer live com associações que não têm. A gente ajuda e aproveitar esse momento até para unir mais a FACISC em questão de associações que não têm, de repente, um núcleo de vendas, né? Então, eu me disponibilizo, tenho certeza que a Josi também, aqui da CIL, a gente está aberto para trabalhar junto. Eu creio que esse é o momento de a gente estar junto. Eu sei que tem muitas consultoras aí que estão em férias, eu sei que tem muitas associações que realmente não estão na ativa. Eu e a Josi, desde o primeiro dia, a gente já se desesperou porque nós somos contratadas e realmente a gente precisa das reuniões para viver, e eu sei que tem algumas associações que as pessoas não têm essa necessidade de estar em reunião, mas isso aí vai fazer muita diferença no associado permanecer na base, porque quem está ativo no núcleo não está pedindo desligamento. Ok. Obrigado pela participação, acho que trouxe alguns insights interessantes, né? Quem é que estava na vez aqui para também dar uso da palavra, para a gente ir à frente? Quem que queria falar aqui era o próximo, me perdi aqui agora. Mariana, me ajuda aí, Mariana, me perdi aqui. Quem era o próximo? Tem o Divaldo na vez, eu acho que é ele agora. Divaldo, tá aí, Divaldo? Tuas colocações, por gentileza? Sim, na verdade, já para ser mais sucinto, né? Okay. Primeiramente, Betânia e Josi, parabéns, né? É isso mesmo que a gente tem que fazer, a gente tem que ter esse comportamento proativo perante a crise, não adianta a gente deixar a coisa cair, né? Algumas coisas que ela já comentou, reuniões online, a gente já está trabalhando, né?
trabalhando bem, né? O núcleo de jovens, principalmente, está dando um show nisso daqui, aqui na nossa associação, né? Eu estou vendo que tem mais quórum na reunião online do que presencial. O pessoal está gostando, até, inclusive, estamos pensando em fazer reuniões mistas, a partir do momento que a gente tiver novamente a normalidade, né? Pelo fato de facilitar para alguns empresários estarem presentes, né? A gente está fazendo um levantamento de demandas de todos os associados, porque a gente viu o seguinte, a mesma coisa que a Betânia falou, muitas lives, né? Isso está ficando meio, como posso dizer, saturado, né? E são vários assuntos e às vezes não é o foco do nosso associado. Então, a gente está levantando as demandas dos associados e a gente viu 3 principais, né? Que era a questão dos financiamentos, né? Eles estão falando muito questão de ter dificuldade em ter acesso aos financiamentos, os bancos, principalmente, oferecendo os produtos e serviços deles, em vez do que o governo traz, né? Então, todas essas informações que a gente teve aqui são importantes para a gente estar trazendo para eles, né? A questão de geração de negócios, canais de geração de negócios, de interação entre associados para estarem produzindo negócios. Muitas vezes os associados não sabem quais associados que também têm dentro da associação, né, e como é que eles podem daqui a pouco ter essa interação entre eles, né, quer seja daqui a pouco formar algum aplicativo no sentido de estar colocando todos os associados dentro, em contato, né, com quem faz parte da associação. Eles querem vender os produtos deles, serviços deles, mas eles também querem privilegiar aqueles que já fazem parte, né, da associação em si, né, e principalmente a questão de produtos na parte de marketing digital, né, e e-commerce, né. Eles dizem que é uma coisa que eles falaram e que a gente está comentando entre nós aqui na associação, é que agora é forçado isso aí, né. Muitas pessoas estavam tendo essa situação de não querer estar entrando para essa parte digital e está agora sendo forçado por essa situação e está meio perdido. Como é que eles podem estar trabalhando quanto a isso? Isso foi Sim. Só aproveitar a tua boa prática, até tem uma pergunta aqui no chat lá de Joaçaba, se tem alguma boa prática específica para o núcleo de gastronomia neste momento, se tem algo, e até convido aqui os demais que estão ouvindo, né, se alguém fez alguma coisa para ajudar o núcleo de gastronomia, quem sabe que está fechado do ponto de vista, não pode sentar para almoçar, enfim, tomar um chopp, né? Se você aí em Rio do Sul, outro consultor, tem alguma prática sobre núcleo de gastronomia, Divaldo, por gentileza. Sim, até é engraçado tu falar isso, porque eu estava conversando com a Sheila está nos apoiando bastante aqui em Rio do Sul, né? A gente conversando referente a que a gente vai ter que rever totalmente o nosso planejamento com a situação, né? Todos os planejamentos em si, né? E um dos núcleos que a gente estava falando é o núcleo de gastronomia. Uma ideia que foi levantada e vai ser validada e visto a viabilidade é a questão de verificar todos os aplicativos delivery, né? E está oferecendo e verificando quais os estabelecimentos que estão utilizando essas formas de oferecer produto e serviço, né? Que seria mais próximo de gente auxiliar, porque por questão de lei, né, não tem como, a princípio, a gente estar trabalhando com eles. Então, verificar quais formas que a gente pode estar oferecendo o serviço e o produto dele dentro dessa limitação que a gente tem, no caso, né? Isso foi a ideia inicial que a gente teve, né? Tem algumas associações que eu vi, né, que estão em outras cidades, inclusive, né, que estão trabalhando na questão jurídica mesmo, né, para a questão de obter liminares para abertura, né, mas enquanto nós aqui em Rio do Sul, nós estamos pensando em trabalhar dessa forma, de que forma a gente pode estar incentivando eles a utilizarem esses canais, até pensando no futuro, né, de que forma que daqui a pouco vir outra crise ou vir outro momento desse, a gente está preparado, né, e ter aprendizado com isso, né. Não sei se alguém teria mais alguma questão nesse sentido. Acho que a Betânia colocou aqui, né, que existe uma plataforma que é essa Amo Delivery, que tem feito entrega sem custo maior, sem cobrar as taxas que os demais cobram. Acho que isso é super importante, também acaba impactando no resultado final dessas empresas que estão tendo que trabalhar, como a gente sabe, a portas fechadas. Né? Acho bem para conhecimento, tá, pessoal? O Amo Delivery é nucleada. Muito bom, melhor ainda fazer negócio com quem é de casa. Coisa boa. Gente, quem mais tem alguma boa prática que você quer compartilhar? Bom dia. Só, Marinha, só queria
mais uma última coisa antes de fechar minha fala, pode ser? Vai lá, Divaldo. A última coisa, a gente teve também uma boa prática, e sim, com um trabalho com outras entidades, a gente promoveu uma campanha chamada Reage Rio do Sul, né? E dentro das atividades que a gente fez, e vão ter outras também, é a questão de ter ações de retomada de atividades. Uma delas foi um manual de saúde. Esse foi promovido pelo Núcleo de Saúde, junto com o Hospital Regional aqui de Rio do Sul, o Hospital Samária, com todos os cuidados que tantas pessoas como as empresas necessitam ter nesse período de afastamento, de isolamento, né? Voltar às atividades com os cuidados, né? Como foi comentado aqui. Esse manual, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês, através da Sheila, e vocês estarem utilizando como modelo, e para daqui a pouco disseminar por outras associações, se for de interesse, é claro. Por favor, faz isso com a gente, sim. Compartilha com a Sheila que ela faz chegar aí nos demais. Certo. Seria isso. Obrigado. Beleza. O Fernando de Araranguá. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa Olha tarde. só, cheguei um pouco atrasado. Eu não sei ainda, Fernando. Também não. Eu cheguei um pouco atrasado aqui, mas o que eu quero tratar, na verdade, pegando só um gancho do Divaldo, a CIVA aqui, ontem eles montaram, eu recebi, tá, só para deixar claro, até porque estamos entre consultores aqui, né, até para entender um pouco, já comentei com a Mari, a primeira atitude que a associação aqui da minha região tomou foi me mandar um informativo que eles iam reduzir 50% nas horas disponíveis que eu tenho, né, como contratado para atender os núcleos. Essa foi a primeira ação deles, né. Aí eu fiquei um pouco impactado, né. Então a gente está negociando ainda nesse sentido. Mas a CIVA, ela está realizando agora, a associação, também uma campanha de retomada, né, Reage Extremo Sul, eles lançaram ontem essa campanha. Sobre o núcleo de gastronomia, aqui a gente estou bem desanimado também com eles, assim, porque a gente não são muitos restaurantes, né, mas tem uma ideia que a Amstel fez e o pessoal aqui da Oi Menu, que é um aplicativo, que é um sistema de cardápio digital, eles motivaram seus clientes a fazer, que é a compra antecipada de um voucher para consumir depois no restaurante ao mesmo valor de hoje, né, o valor de agora, né, no futuro pode aumentar, mas ele não vai sofrer essa oscilação. Compra hoje o voucher para gerar caixa no restaurante. A indicação que eu dei para o pessoal de gastronomia foi eles gerarem algum benefício, porque não faz sentido, por que eu vou comprar R$100 de voucher hoje, né, e no futuro eu não ter nenhum benefício com isso, apenas comprar agora se eu posso comprar depois. Então fica aqui a ideia para quem tem núcleo de gastronomia, pegar essa ideia do núcleo aqui, que é criar o voucher, e refletir sobre um benefício. Por exemplo, a Amstel fez ali, mas enfim, é uma empresa grande de cervejaria, né? Eles pagam 50% do voucher, né? Então, assim, eu pago R$100 hoje e vou consumir R$100 no futuro, mas pago R$50 hoje. Isso gera capital de giro para a empresa, né? Para o restaurante, que nesse momento é um pouco complicado. Então, essa é uma ideia que eu deixaria para quem tem núcleo de gastronomia. Eu sei que o tempo está limitado aqui, então isso aí é o que eu gostaria de compartilhar, e também gostaria depois do feedback de vocês, enfim, como está sendo essa interação com os núcleos. Estou tendo um pouquinho de dificuldade de gerar engajamento, assim, né, justamente por essa questão de visão, de diminuição aí do meu trabalho na ponta com os núcleos, talvez uma conscientização da associação, né, da importância dos núcleos nesse momento, né, eles se engajarem, desenvolverem. Hoje a gente está em 75 nucleados, mais ou menos, então a importância deles estarem engajados para fortalecer ainda mais esse momento, beleza? É isso. Okay. Obrigado. Mais alguém, gente? Estamos chegando perto desse horário do meio-dia e meio aí que a gente estendeu. Mas se mais alguém tiver alguma boa prática para compartilhar, talvez alguma dúvida. Tem a Joari, é isso? Joari de São Bento do Sul. Oi, Neymar, Joari. Joari. Sem problemas. Conheço a janela de Johari, entendeu? Que é um instrumento da psicologia. Agora, Joari eu não conhecia, desculpa, amigo. Tá certo. Bem rapidamente, só para compartilhar, o que a gente tem feito aqui, né? A gente teve duas questões que eu acho que é bem interessante. O pessoal da gastronomia estava comentando ali, então também com o nosso núcleo de gastronomia, a gente fez um levantamento, né? Estamos fazendo um levantamento em conjunto ali sobre melhores plataformas para trabalhar na questão do delivery, né? Então, trabalhando com o núcleo para buscar uma plataforma que realmente seja bacana. Existem diversas plataformas, cada uma delas com seus percentuais, com suas taxas, então
está em busca realmente de uma plataforma que atenda, satisfaça ali aos nucleados, né? Então, realmente esteja mais adequada. E assim, ó, a gente fez aqui, junto com os outros consultores, já estamos há 2 semanas promovendo para os nucleados uma série de webinars sobre linhas de crédito. Então, aquela questão que o pessoal tinha comentado antes ali, né? Vem muita informação, mas muita informação mesmo, e às vezes os nucleados ficam perdidos e não sabem nem por onde correr, nem de que forma fazer, né? Então, o que a gente fez? A gente reúne todo dia uma instituição financeira, uma instituição de crédito, faz um webinar com eles e eles apresentam todas as soluções que eles têm para esse momento agora da pandemia. Então, tem sido bem legal, bem produtivo, né? Cada dia uma instituição apresenta, Banco do Brasil, o próprio Sebrae já apresentou, né, com a questão do BRDE, né, com a parceria do BRDE. Então, cada dia uma instituição tem apresentado e isso tem sido bem produtivo, na questão de webinars, centralizando então as informações para que os nucleados não fiquem perdidos, né, nessa montoeira de tantas informações que surgem, né? Ok, muito bem. Mais alguém gostaria de colocar algum item aqui? Vamos lá. Mário, acho que não tem ninguém mais aqui. Deixa eu ver. Ok. Mais alguém, pessoas? Pessoal que está compartilhando essas boas práticas aqui no chat, eu queria pedir, se por gentileza, conseguir descrever elas melhor, explicar direitinho, se tiver algum link de acesso, algum material de apoio que foi utilizado, e mandar para os seus consultores regionais, a gente vai preenchendo lá naquela planilha que eu botei o link aqui também. Aquela planilha ali que eu falei para vocês, que a gente tem concentrado as boas práticas, ela está disponível no site da FACISC/coronavírus, tá, gente? A gente tem organizado e mantido lá dentro desse site todas as informações relacionadas ao apoio às entidades e aos núcleos nesse momento. Obrigado aí, Mário. Eu só queria também lembrar e reforçar para quem está nos consultores locais. Dias atrás, o Timóteo, que integra aí o grupo de trabalho também da FACISC, eu não sei se todos acabaram recebendo por seus consultores regionais, ele mandou um material muito bacana, Mário, até me ajuda a resgatar isso para a gente, acho que replicar, quem não recebeu do seu consultor regional, não era obrigação mandar, era mais, estava partilhando entre nós, né? São dicas sobre moderação e de eventos virtuais como esse que a gente está participando. Acho que vale a pena, dentro daquilo que o presidente... Vou resgatar isso. Nós temos que entender dessas metodologias, então uma reunião dessa, ela é online, mas ela é altamente produtiva, tem um regramento, então assim, acho que é importante nós, enquanto consultores, buscar esse conhecimento para fazer bem esse trabalho, né? Até eu vi que antes alguém colocou, tem grupos que não têm essa prática, vai ter que ter essa prática, pelo menos por enquanto, e eu posso confidenciar a vocês, eu participo do conselho de uma outra entidade aqui da Associação da Micro e Pequena Empresa, enquanto consultor, e alguns me conhecem, eu trabalho também com o Empretec, eu viajo por todo o Brasil fazendo eventos, eu tinha um grande número de ausências nas minhas reuniões de conselho deliberativo, né, e com essa prática agora que virou web, eu participei de todos os últimos dias, entendeu? Então, acho que isso vem para ficar, a gente tem que saber moderar e usar essas ferramentas. Então, Mário, se puder pegar e passar para os nossos consultores, para os nossos seis, eu vou achar também aqui, e vou pedir para estou resgatando aqui. Replicar para vocês na base, que acesse esse documento, leia, tem lá dicas de ferramentas. Foi o Timóteo que achou esse material, acho que vale bem a pena a gente dar uma olhada, tá? Dos nossos consultores aí, o Mota, eu vi que estava presente ainda aí, quem mais que está aí, o Adriano, enfim, alguém quer trazer algum item, alguma fala, Eliane, enfim, tá a palavra aberta aí para a gente trocar, quem mais gostaria de usar o microfone, está aberto aí para a gente conversar um pouco ainda. Nilmar, assim, para o pessoal de gastronomia ali, eu não tenho da região, mas eu olhando como cliente, tá? Por que eu compraria R$100 em comida para daqui 3, 4 meses receber, o mês que vem, se eu não sei se o restaurante vai estar ainda ativo? Então, como núcleo, o pessoal pense de uma forma de vender isso como núcleo e não como empresa. Talvez se torne mais vendável, tá? Só um alerta. Ok, é uma boa pergunta. Quem mais? Palavra aberta. Vamos lá, Neymar. Eu acredito que a gente, quando faz o programa Empreender ali, comenta ali do início do associativismo, que a associação é para apoiar as empresas e promover o empreendedorismo local. E é o momento agora da gente se unir
colecionar aí bastante boas práticas aí, a fim de podermos sair bem dessa pandemia aí. Ótimo, muito bem. Eu vi também aqui que a Sheila, que é consultora do Alto Vale do Itajaí, mandou aqui uma cartilha de orientação à saúde, né? Vou pedir para o nosso consultor depois replicarem para vocês nas bases, para vocês terem acesso a esse documento que vai ajudar aí também a seguir com esse protocolo de segurança, né? Obrigado. Sheila, quer fazer algum comentário? Sheila, enfim, palavra aberta para todos. É do Divaldo, lá da CIR, está partilhando aqui no chat, né? Quem mais gostaria de usar a palavra? Nilmar, essa cartilha que eu compartilhei no nosso grupo interno, que vai chegar em vocês, é a que o Divaldo de Rio do Sul falou agora ali nas boas práticas, tá? Boa. Obrigado, Sheila. Obrigado mesmo. Alguma fala mais, Sheila? Tranquilo, estou bem contente, assim, com a mobilização de todos os consultores. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, né? E tivemos uma reunião de muito sucesso. Estou bem feliz. Muito bem, obrigado. Timóteo, você que é das tecnologias digitais aí, o que você gostaria de trazer para o grupo de consultores que está presente aqui acompanhando essa caminhada aí, Timóteo? Acho que ele não está mais... Acho que caiu, Nilmar. Caiu? Ué? Não, saiu da linha. Tá aqui, não está, ok. Ele não está. A Vanessa dizendo aqui, quero deixar que em Minas estamos na mesma situação, com um trabalho bem parecido. Legal, Vanessa. Quer fazer uma fala aqui para nós de Minas aí? Vamos fazer um empreender interestadual. Cleide, desculpem. Quer falar aqui no microfone? Olá, pessoal, tudo bem? Você é mineira de qual cidade? Eu sou mineira da cidade da Campanha, fica no sul do estado, e hoje eu trabalho na Federaminas como coordenadora do programa Empreender. Ótimo. E aí, como é que tá Minas? Conta para nós aí. Então, assim, a nossa situação é bem parecida com a de vocês, né? Então, assim, aqui a gente eu estou fazendo reunião com os consultores toda semana. Então, toda segunda-feira pela manhã a gente faz reunião com os consultores. Agora nós vamos lançar uma campanha de valorização da compra do comércio local, né? Então, nós estamos com uma comissão aí de consultores e a gente vai lançar essa campanha no estado todo, para as pessoas entenderem a importância da compra, né? Então, eu ouvi aí muitos relatos do setor de gastronomia, o nosso aqui não é diferente, então é um setor que está, assim, bem prejudicado. O Luque falou aí no início também, nós temos aqui núcleo de escolas particulares, então, assim, é um outro segmento que a gente está tendo que trabalhar bem forte com eles nesse momento agora, principalmente o colégio só da educação infantil, né, que às vezes o pai acredita que não justifica pagar a escola com o menino em casa. Então, assim, a nossa realidade está bem parecida aí com vocês, os nossos consultores aqui estão fazendo as reuniões online também. Eu ouvi o depoimento de um consultor falando, né, da redução do salário dos consultores, então aqui a gente já tem algumas entidades também que está tendo que pensou, inclusive, né, em ter esse tipo de atitude, mas nós temos mostrado para eles, né, que esse é um momento, que nem foi dito já na reunião, acho que até mesmo pelo Rezende, da associação estar bem mais próxima do seu empresário, né, porque, assim, a gente sabe que quando aperta, o primeiro lugar que eles vão tirar é uma mensalidade, mesmo que às vezes para a gente é um valor muito pequeno, mas talvez no caixa da empresa já vai fazer diferença, né. Então, aqui a gente está com esse mesmo trabalho como vocês aí, fazendo reuniões online com os empresários, vamos lançar essa campanha agora, para conscientizar as pessoas que mesmo estando em casa, elas podem continuar consumindo, e estamos aqui também na luta, como vocês. Ótimo, Cleide. Eu coloquei aqui no chat, se puderes deixar o teu contato, né, para a gente poder trocar futuramente outras oportunidades. Conheço Minas, é o maior estado da federação com o maior número de municípios, né, o desafio de vocês digo que Minas tem várias Minas, vários Brasis, né, a região sul
de Minas é muito rica, tem aí as suas mazelas, né, que é um estado muito grande, é diferente, tem aí desde uma parte de cerrado, uma parte lá de semiárido, então é grande, e vocês têm um desafio muito grande, mas o povo mineiro é forte, é bravo, é valente e vai dar conta. Quem venceu vários desastres, vocês vão passar por isso, como a gente passa em Santa Catarina, no Vale de Itajaí, com as nossas enchentes, com as nossas desgraças, enfim, acho que é um momento de união bem interessante. Obrigado mesmo pela tua participação, Cleide. Obrigada a vocês e sucesso aí para vocês também no trabalho de vocês. Andréia, gostaria de contribuir rapidamente, é isso? Isso, vai lá. Por favor, Andréia, pode ligar o microfone. Lembrando que é a CIF de Florianópolis, né? A gente tem outras CIFs no estado. Andréia, não estamos te ouvindo. Acho que ela falou que queria contribuir. Ela falou que queria contribuir e caiu, gente. Ai, quem mais gostaria de usar a palavra livre? Vamos lá. Quem gostaria? Outro mineiro aqui, ó. Da região do Cerrado. Meu nome é Leonardo, da Associação Comercial e Industrial de Araguari, Triângulo Mineiro. E muito bem. Passamos por todas as dificuldades que vocês estão passando, mas temos muita esperança que breve vamos ressurgir na indústria e no comércio com força. Muito obrigado por participar. Eu vou deixar meu contato aí. Muito obrigado. Ok, obrigado mesmo, Leonardo. Quem mais? Gostaria de usar a palavra? Ô, Nilmar, só uma demanda que surgiu no núcleo de decoração e arquitetura. Eu queria saber se tem a possibilidade de fazer algum webinar com alguém do Sebrae, né, com um núcleo específico. Tipo assim, a ideia que ela me passou, na verdade, essa nucleada na reunião, é que ela gostaria de uma visita presencial de algum consultor do Sebrae. Eu perguntei qual a demanda que ela tinha, ela ficou de me passar, mas estou me antecipando aqui, te perguntando se existe algum tipo de trabalho nesse sentido. Eu sei que a associação aqui, a CIVA, o Sebrae vai fornecer alguns consultores para dar consultoria gratuita lá na associação, mas para nucleados, existe algum tipo de consultoria específica hoje para a gente poder estar disponibilizando de forma gratuita? Olha, a CIVA é Araranguá, né? Isso, Araranguá. O que eu sugiro conversa com a Mariane para tentar um contato ali com o João Alexandre, na Regional Sul, ali de Criciúma, né? Para verificar a disponibilidade de um consultor presencial. Neste momento, talvez o mais indicado seria fazer primeiro uma vídeo para até esclarecer qual o foco dessa consultoria, né? Porque é generalizado, é a consultoria em finanças, marketing e vendas, né? O que seria essa consultoria? Eu recomendaria a você, com o coordenador de núcleo, fazer uma vídeo com a Mariane e com o João Alexandre, tá? Para ver a necessidade, o que ele quer para o núcleo, e aí entabular um trabalho de consultoria que o Sebrae tem um procedimento a ser seguido, né? Dá uma olhada com o João Alexandre como caminhar isso, entendeu? É o caminho mais certo. Não, tranquilo, só queria mesmo saber se tinha essa abertura e possibilidade. A possibilidade tem sim, Fernando, a gente pode conversar. Já fiz algumas coisas nessa linha aí com outras entidades. Então tá, Mari, valeu. Obrigado. Mais alguém? Palavra livre? Andréia voltou. Andréia voltou. Olá, pessoal, desculpa, minha internet caiu aqui e agora eu consigo falar um pouquinho para vocês. Trazendo do que a CIF fez agora nesse primeiro momento, a gente, enquanto núcleos, nós mantemos todas as reuniões online, então a gente continuou dando andamento nas nossas atividades. Nós estamos com talvez um número maior de núcleos aqui no estado, temos 39 núcleos atualmente em operação, e isso foi rapidamente também transformado para um online, e a gente teve uma adesão boa, compartilhando com vocês, assim, essa questão de trazer para o online. É um momento de fazer diferente também, e foi uma oportunidade que a gente teve de reinventar. Também, através do Meet, tem um núcleo, por exemplo, que não gostou desse formato de reunião online, a gente fez a reunião pelo WhatsApp,
então pelo grupo do núcleo. Então, a gente tem formas de aproximar e de se manter próximo e atuante com os núcleos, sim. Aqui a gente tem muito núcleo voltado para a área do turismo, que está impactado totalmente para esse momento, né? Muito sem operação, como núcleo de hotéis, núcleos de escunas. Então, mesmo assim, esses núcleos, eles estão se reunindo e buscando opções para dar andamento nas atividades. Então, acho que isso é importante a gente trazer também. Trazendo um pouquinho do que a associação fez, a nossa diretoria, ela criou, por exemplo, um Telegram voltado só para um grupo de Telegram voltado só para troca de informações sobre o coronavírus e sobre o que é importante os empresários estarem conectados e sabendo nesse momento de informação segura. Então, isso é facilmente aplicável para qualquer tamanho de ACI também. Então, é bacana a gente ter essa prática. Trazendo, essa semana também, nós tivemos a reunião do Conselho de Núcleos, né, aqui na associação, com uma fala totalmente voltada do nosso presidente e do nosso CEO aqui da CIF para essa proximidade com os coordenadores de núcleo também, ouvindo um pouquinho deles, o que são as necessidades, o que poderia trazer, e levando para eles também o que a associação está fazendo e qual o movimento que nós estamos inseridos para poder auxiliá-los. Então, o momento ele é de proximidade, sim, a gente poder fazer juntos e trabalhar o associativismo na prática. Eu acho que esse é o momento mais importante da gente poder trazer o associativismo para a prática e para esse engajamento também. Então, referente às boas práticas, eu acho que era isso que eu gostaria de compartilhar para não me estender muito, e dizer também que a gente está à disposição. Se algum outro consultor precisar de algum auxílio ou quiser saber de alguma prática que a gente tenha feito com algum núcleo específico, a gente tem lá no site da CIF uma parte voltada para os núcleos. Eu até vou colocar aqui, compartilhar com vocês o nosso site. E ali também tem a consultora que é responsável por cada núcleo. Então, se vocês quiserem fazer uma conversa conosco, a gente vai poder também tá trocando com vocês. E ficamos à disposição nesse momento também para poder fazer essa troca. A gente tem que buscar melhorar o ambiente de trabalho do nosso empresário, né? E ser essa ponte que a gente precisa para que eles possam se fortalecer. O momento é novo para todo mundo, a gente ainda não tinha tido nenhum processo semelhante que eu pense que nós tenhamos passado, mas o fortalecimento vai vir dessa nossa união. Era isso que eu gostaria de compartilhar, e obrigado pela oportunidade de nós fazermos essa troca hoje, tá bom? Show de bola. Obrigado. Mari, no chat tem mais uma coisa aí, Mari? Deixa eu ver se tem uma coisa. O pessoal compartilhou aqui mais algumas informações. A Andréia mandou o link. O pessoal da CIAC, ele falou da campanha do restaurante. Mas, mas acho que é isso. Termo que possa estar dividindo, acho que ninguém tem, né? Um termo sobre essa campanha do apoio ao restaurante, algum tipo de documento. Se tiver, mande para o seu consultor regional que a gente faça chegar. 12h43, vamos encerrando, Nilmar. Da minha parte, não sei se mais alguém não quiser a palavra, a gente pode encerrar, e aí reforçar o carinho da presença de vocês, agradecer Mária, o pessoal da comunicação, Facisque, Gilson, Gil, enfim, eu não gosto de citar nome, porque eu acabo esquecendo né, o Luciano do Sebrae, o Paulo, o Luque, o Rezende, enfim, todo mundo está nessa movimentação, os consultores, vocês que ficaram com a gente até agora, esse carinho especial, enfim, a gente está aqui à disposição de vocês. Só agradecimentos. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, um beijo no coração. Em frente, vocês vão receber os contatos dos nossos consultores do Empreender, podendo agendar um recebimento presencial, agenda, vida que segue, vamos buscar normalidade. Enfim, obrigado mesmo. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer coisa aí, acionem seus consultores regionais. Não vamos sofrer sozinhos. Não sofre, não. Obrigado, gente. Valeu, obrigado, um abraço. Um abraço. Obrigado, hein? Amorim, obrigado.